Falando no Papa, professor, antes da gente avançar, né, um Papa que eu vi um meme muito legal, assim, era uma moça que o Papa saiu o Papa, ele é norte-americano, ela ficava triste, mas ele critica o Trump, ela ficava feliz, mas ele é progressista, mas ele diz que as mulheres não têm espaço na igreja, e aí ficou naquele, né, até o final do vídeo, foi bem engraçado, e eu escrevi um conteúdo, né, sobre a escolha do nome Leão, né, ele não tinha ainda se pronunciado que era de fato catapultado pela decisão em Leão XIII, que daí é bem específico, mas olhando para a trajetória dos papas leões, sempre foram papas moderados e administradores assim de justas medidas, né, ao longo da história. Um que outro mais extravagante, que foi a herança dos Medici, um que outro assim, né? Mas Leão XIII era o papa do Rerum Novarum, era um papa que de alguma maneira tentou fazer uma conexão espaço-temporal da igreja com o nosso tempo e que cuidou das coisas do trabalho, que eu sei que é sua pauta. E ele, né, este Papa agora, o Papa Leão XIV, teve o seu episcopado uma dedicação ao norte do Peru, trabalhando com campesinato, né, e faz questão de citar o Papa Leão XIII como sua inspiração. Que mensagem ele passa com isso? Olha, eu sempre digo que você estava falando da pessoa que comemora e fica triste, comemora e fica triste. A gente precisa se lembrar que, claro que uma instituição que tem o poder, né, ideológico e econômico do tamanho que a Igreja Católica tem, a gente vai sempre preferir que tenha alguém mais progressista. Tem um visitante aqui me incomodando um pouco, Olha tá, aí, Kézia? coisa fofa. A gente sempre vai preferir que o máximo de progressismo que ele puder ter, né, para não, enfim, não ser um ser humano que contribua com as piores fases do mundo. Afinal de contas, a gente teve Papa para apoiar o nazismo, né? A gente teve Igreja Católica para apoiar a escravidão, né? Para justificar, né, a justificativa ideológica, a autorização, a permissão social para a escravidão foi dada pela Igreja Católica quando ela dizia que os indígenas e depois os povos africanos eram pessoas sem alma, né? E por isso poderiam ser tratados como animais, portanto, como coisas. Então, a gente precisa lembrar que isso né? Que a Igreja Católica é uma instituição de alguns milênios, que é um reinado absoluto, patriarcal. Então, de lá, nunca se espera muito. Mas, como Sim. eu disse, vindo, né? Na medida em que tem o poder que tem, a gente reconhece que tem, como diria a Rita Lee, eu não acredito em nada, não, mas não duvido da fé, e menos ainda duvido da importância de instituições religiosas ricas e poderosas como essa. A gente prefere o quão mais progressista ele puder ser, né? Uhum. Mas sem expectativas vãs, eu diria, né? Tinha muita gente que tinha em relação ao próprio Francisco, na verdade, que era um cara em muitos aspectos bastante avançado, principalmente em relação ao Ratzinger, que era né, o cara que executou as políticas de perseguição à teologia da libertação, por exemplo, né? Então, em relação ao Ratzinger, é um alívio, digamos. Mas eu acho que a gente tem que olhar sempre com cuidado, sem grandes expectativas e aplaudindo tudo de avanço que isso significar, né? Em relação ao patriarcado na Igreja Católica, eu sinceramente não tenho esperanças, né? Acho que essa igreja ela vai precisar deixar de ser o que é para deixar de ser patriarcal. Não consigo ver uma igreja católica que realmente dê um espaço justo para as mulheres. Ela sempre vai ser um lugar de opressão para as mulheres, mas pelo menos ele vem com essa mensagem do Francisco de todos e todos e todos estão incluídos, né? E ele repetiu duas coisas que eu acho que ele dá boas sinalizações, três coisas que eu acho que dá boas sinalizações. Uma é essa que você citou, né? Essa referência ao Leão XIII, a essa relação com as pessoas trabalhadoras, que isso é uma coisa que, para além das palavras, ele tem uma trajetória que justifica. Eu sou zero entendida em teologia e papados e coisas desse tipo, não entendo patavinas, então olho muito pro... Papavinas, nesse caso, né? Papavinas. Mas, além disso, acho que o fato dele falar de paz, né? É engraçado que a saudação que ele fez foi o Salam Aleikum, né? Que a paz esteja com todos vocês, todas as famílias, todos os povos, em todo o planeta Terra. Eu me lembro de
Na hora que eu vi, eu pensei, olha, o Papa mandando um salam aleikum aí, né? Porque... E a outra é essa coisa de repetir a frase do Francisco de que Deus acolhe a todos, 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 né? Sem nenhum tipo de discriminação. E já isso é um avanço na minha leitura para uma igreja que gosta muito de julgar, um Papa que pelo menos diz, olha, eu estou deixando o julgamento para Deus, né? Depois que a pessoa morrer e estiver diante do juízo final de Deus, Deus diz o que deve ser feito com ela. Enquanto estiver aqui, a missão que Jesus nos deu foi acolher a todo mundo. Então, acho que são bons indicativos, mas como eu disse, eu sou uma pessoa com poucas esperanças. Eu não gosto de criar expectativa, né? Eu não gosto de criar expectativa, em geral, sobretudo na vida, muito menos sobre instituições como essa. No mais, eu comemorei que ele é matemático, achei divertido. Acho que a gente... Não, e no fim, as humanidades têm um hábito tão grande de renegar a importância da matemática, inclusive, né, como um aspecto da humanidade, que é interessante ter alguém que também tem essa relação com a ciência. Ele escreveu 3 papers, isso foi uma das pouquíssimas coisas que eu li a respeito dele, exatamente sobre a relação da fé e da ciência. E isso me parece, num mundo em que a gente tem tanto negacionismo, tanto antivacina, tanto terraplanismo, ter um Papa que fala, não, nós temos que ter uma boa relação com a ciência é manifestação da existência de Deus e essas coisas, acho que também é um bom indicativo aí. Mas fico eu calma, né? Esperando para ver. Ao invés de Santo Agostinho, que ele citou, eu estou mais para um São Tomás de Aquino, ou quem que era o do Ver para Crer? Esqueci agora. O santo que era São do Ver Tomé. para Crer. São Tomé. São Tomé. Então, estou mais para um São Tomé de eu preciso ver para crer, né? O São Tomás Aquino, doutor Angélico, que foi um dos grandes cientistas da Igreja Católica, né? Exatamente. E que conseguiu trazer a ciência para um lugar, aristotelicamente falando, né? Para um lugar que é o que mais me aproxima das coisas da religião, essa visão mais tomista do São Tomás Aquino, eu que não tenho a coberta da religião ainda sobre as minhas visões de mundo. Mas então é isso, né? Cuidado com o santo, que o santo é de barro, esse santo pode quebrar, né? Já diria o provérbio de raro valor, quem tem pressa vai devagar. Vamos assim com o Papa Leão XIV, portanto. Lenira, você falou que teve, abriu falando, né, das lutas de ontem e comentou algo a respeito das 6x1, mas eu não consegui ouvir que aconteceu ontem. O que foi? A gente teve uma audiência pública convocada pelo vereador Leonel Camazão na Câmara de Vereadores de Florianópolis, aqui